Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 13. Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Bom, na aula passada nós já vimos, né? Já conhecemos o primeiro distúrbio, que é a miopia, e hoje nós vamos ver o restante desses distúrbios, tá? A professora dividiu este capítulo em duas partes, tá? E vamos lá, vamos começar? Vamos conhecer os outros distúrbios? Bom, existe, como eu falei para vocês, as causas e o tratamento de distúrbios, né, que da nossa visão, tá? E por que isso? Porque existem problemas, tá, que podem ter nascido com a pessoa ou se desenvolvido com o passar do tempo. Eles interferem na forma que a pessoa enxerga. Então, se a pessoa não está enxergando bem, o que, que um médico oftalmologista precisa ver, né? Ele precisa ver as causas e também o tratamento para que essa pessoa volte o quê? A enxergar melhor, tá? Mas não se esqueça, tem problemas que podem ter nascido já com a pessoa e tem problemas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. É isso que a gente vai conhecer hoje, tá? Bom, os principais problemas, né, que nós já vimos, o primeiro é a miopia. Nós temos também a hipermetropia, que faz que a pessoa tenha dificuldade em enxergar de perto, tá? Tem a miopia que dificulta a visão de longe. Tem o astigmatismo, que faz a pessoa enxergar embaçado. O estrabismo, quando os olhos apontam para direções diferentes. E a presbiopia, que se assemelha com a hipermetropia, mas é comum em pessoas a partir de 40 anos, tá? Então vamos conhecer aí o que se trata da hipermetropia. Bom, a hipermetropia faz com que a pessoa tenha dificuldade de enxergar de perto, tá? É um problema de visão no qual acontece o contrário da miopia. Nesse caso, o olho é mais curto. Nós vimos que a miopia, o que? O olho é mais alongado. No caso da hipermetropia, o olho é mais curto e a retina fica mais próxima do cristalino. Também pode acontecer de a córnea ter seu formato alterado. Assim, os objetos próximos formam a imagem depois da retina. A pessoa enxerga mal de perto, mas consegue ver bem de longe. Olha aí a imagem que eu coloquei para vocês de como acontece a hipermetropia, né? Então, no olho da pessoa, né, a visão ela se forma direitinho no local que ela tem que ser formada. No caso, né, das pessoas que têm hipermetropia, a visão a imagem vai ser o quê? Vai ser formada depois da retina. E aí a pessoa fica com dificuldade de enxergar de perto, tá? Mas como pode ser feita a correção da hipermetropia? Bom, a correção pode ser feita com o uso de óculos de lentes convergentes, que fazem a imagem se formar no local certo da retina e não depois dela, tá? Então a pessoa precisa, né, ir ao médico oftalmologista, tá? Fazer o exame, tudo direitinho, e aí ela vai passar a usar as lentes convergentes, tá? Lembrando e recapitulando. Cada pessoa tem um grau, então cada pessoa vai ter que ter o quê? O seu óculos ou a sua lente, tá? Nós não podemos pegar o óculos de outra pessoa para usar, tá? Não pode, de jeito nenhum, tá? Cada um tem o seu grau, vai ter lá a lente certinha, como eu disse para vocês, tá? Nós vamos ver alguns distúrbios hoje e cada um vai ter o seu tipo de lente, tá? E também cada um tem o seu grau. Então, o médico oftalmologista vai passar aquele correto para você, tá? Nunca use o óculos de ninguém, somente o seu. Bom, então, como eu disse para vocês, a correção ela tem que ser feita com óculos de lentes convergentes, tá? E no caso, tá? Aí, como eu coloquei para vocês, olha o que acontece. De longe, a pessoa enxerga muito bem com hipermetropia, mas de perto, ela enxerga embaçado. Então, vocês podem ver aí na imagem o que acontece, né? Impressionante. Bom, o astigmatismo. Agora nós vamos ver um outro tipo de distúrbio, tá?
Então, esse distúrbio ele ocorre quando as paredes internas do olho têm curvaturas diferentes em relação à córnea e o cristalino. Isso faz com que a imagem seja recebida com um formato diferente na retina. A imagem se forma como se estivesse torta ou inclinada e parece embaçada, como se houvesse uma neblina na frente dos olhos. Olha essa como é diferente. Vocês estão vendo? Além da pessoa ver, né, embaçado, como se tivesse neblina na frente dos olhos, a imagem ainda fica torta ou inclinada, tá? Ela não fica na posição certa. Mas tem jeito para isso? Né? Vocês podem estar se perguntando. Tem sim. A correção do astigmatismo pode ser feita com lentes cilíndricas. Vocês perceberam que na hipermetropia as lentes são convergentes. Agora, no astigmatismo são lentes cilíndricas, tá? Que podem ser convergentes ou divergentes para deixar mais uniforme o formato do olho e focar a formação da imagem em um único ponto na retina. Então, vocês estão vendo aí, ó, a pessoa com olho normal, olha como a imagem se forma de um jeito. Vocês estão vendo que é o jeito certo. Já no astigmatismo, olha como a visão fica. Vocês estão vendo? Não fica. Ela fica o quê? Ela fica disforme, né? Ela não fica no formato certo. Por isso que aqui tá dizendo até no nosso texto, ela fica torta ou inclinada, tá? Então, as pessoas com astigmatismo, né? Elas precisam usar uma lente cilíndrica. Então, mais uma vez, cada um tem que ter o seu óculos, tá? Porque cada lente vai ser feita de acordo com o distúrbio que a pessoa vai ter, tá? Então, aí, uma pessoa que não tem astigmatismo, né? Na primeira parte aí da imagem, e a outra com astigmatismo. Olha como é que fica a visão, né? Embaçada, meio torta. Então, sempre que alguém, né, for fazer um exame, né, de vista, né, com o médico oftalmologista, ele vai passar a lente correta, tá? Para poder corrigir aí a imagem. Bom, então aí, nessa imagem, né, eu tô mostrando para vocês a correção de alguns distúrbios da visão com o uso de lentes. Então, a miopia, primeira parte aí, né, é um olho normal, tá? E aí, depois com a miopia, né, ela coloca aí a lente e ela vai ter a imagem aí formada corretamente, tá? Depois a hipermetropia, tá? Também com o uso aí da lente. Olha como os tipos de lentes são diferentes para cada um dos distúrbios. Vocês conseguem perceber? Porque com o olho normal, se a gente for analisar, né, as imagens elas se formam o quê? De forma correta. Vocês podem ver que tá mostrando a miopia, ó. A primeiro olho aí, o olho que tá, né, na parte aí, na primeira parte da imagem, a pessoa tem miopia, tá? Mas embaixo aí com a lente, olha como é que a imagem fica, né? Totalmente diferente. Com a hipermetropia e astigmatismo é a mesma coisa, tá? Então, uma vez que a pessoa usa a lente correta, vai ter a formação da imagem muito melhor, tá? Vocês podem ver aí. Por isso que precisa ir ao médico oftalmologista, tá? Porque aí ele vai passar a lente correta. Vocês podem ver aí que cada lente é feita para cada um dos distúrbios, tá? Então, olha, cada distúrbio vai ter a formação da imagem, tá? De acordo aí, né, com o que a pessoa vai ter. Vocês podem estar me perguntando, mas professora, pode acontecer da pessoa ter mais de um distúrbio? Pode sim, tá? Isso pode acontecer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora é um outro tipo de distúrbio, que é chamado de estrabismo, tá? Eu não sei se eu lembro se eu disse para vocês, mas quando eu era criança, né, eu tive um pouco aí desse distúrbio. E ele foi, né, hoje em dia eu não tenho, tá? Mas na época minha mãe levou ao médico, enfim, fez o tratamento e não tive que usar nenhum tipo de óculos, né, de lente, tá? Então vamos lá, vamos conhecer esse. Bom,
No estrabismo, os olhos se encontram nas órbitas oculares, né? Todos os olhos vão estar lá na órbita ocular, que são as cavidades do crânio na parte frontal da cabeça. O movimento dos olhos é controlado por músculos comandados por nervos. Esses músculos e nervos precisam agir de forma conjunta para que os olhos fiquem alinhados na posição correta. Quando isso não acontece, ocorre o estrabismo. Então, para não ter o estrabismo, tá? Tanto, né, os músculos e os nervos, eles precisam funcionar de forma conjunta, correta. Uma vez que não ocorre, vai dar esse probleminha, tá? Bom, quando alguém tem estrabismo, os dois olhos ou apenas um deles aponta para diferentes direções, posicionando para dentro, na direção do nariz, para fora, para cima ou para baixo. Esse distúrbio pode ocorrer por vários motivos, desde o nascimento até idades avançadas. Então, como eu disse, quando eu era criança, né, minha mãe disse que o bebê parecia que eu já tinha esse distúrbio, tá? Mas pode ocorrer desde o nascimento? Pode, mas também pode desenvolver ao longo do tempo, tá? Por quê? Porque existem várias causas. Então, dificuldade na coordenação do movimento dos olhos, tá? Hipermetropia muito grave, pouca visão em um dos olhos, paralisia cerebral, tá? Causas genéticas, infecções no sistema nervoso, como a meningite, a encefalite e casos graves de diabetes. Tá? Então, como eu disse para vocês, existem várias causas e a pessoa ao longo do tempo pode ter uma dessas causas aí, pode ter meningite, encefalite, infecções no sistema nervoso e pode desenvolver o estrabismo, tá? Para conseguir enxergar bem, os dois olhos devem apontar para o mesmo foco. Então, se a pessoa não consegue, né, tem um estrabismo e não consegue olhar para o mesmo foco, então o cérebro, né, consegue receber duas imagens captadas pelos olhos e interpretá-las como uma só. Então, olha como eu coloquei até essa imagem para vocês verem, tá? Então, cada tipo, se a pessoa tiver um distúrbio, né, ela pode, né, tanto apontar para um lado, para o outro, para cima, para baixo, em direção ao nariz, tá? E aí, a formação da imagem não chega no cérebro como um olho normal, tá? Então, a pessoa, ela precisa fazer o quê? Existe tratamento para isso? Sim, existe, tá? Então, para corrigir esse distúrbio, pode-se utilizar óculos, tampão em um dos olhos, realizar fisioterapia para a visão ou também a cirurgia, tá? Então, tem até a imagem aí de um menino, tá? Que ele tá com um tampão, tá? Para poder fazer a correção da imagem, mas também existe até mesmo a cirurgia para fazer a correção desse distúrbio, tá? O óculos também. Eu tenho uma prima que tem estrabismo desde de criança, ela fez o tratamento, tá? E ela usa óculos até hoje. Ela já tem por volta de 23, 24 anos e ela usa óculos e aí conseguiu, tá? Resolver pelo menos um pouco, né, do estrabismo dela, tá? Mas melhorou bastante do que ela tinha, tá? Então, por isso que é necessário procurar o médico, tá? No caso, né, se alguém for desenvolver esse tipo de distúrbio, tá? Porque tem sim tratamento e dá para melhorar sim. Bom, e a presbiopia? A presbiopia, tá? Ela é bem parecida com a hipermetropia, tá? Então, o que é hipermetropia novamente? É um defeito de visão que pode acontecer nos primeiros anos de vida da pessoa, sendo causada pela formação da imagem depois da retina, o que faz com que se enxergue mal de perto. Então, a hipermetropia é isso. Já a presbiopia, também conhecida como vista cansada, é um distúrbio da visão que aparece geralmente depois dos 40 anos de idade. Por quê? É conhecida também como se fosse um enfraquecimento do olho, tá? Conforme os anos vão passando, né? No caso das pessoas, né, vão envelhecendo, né, depois dos 40 anos, né, os músculos que firmam os olhos nas órbitas oculares vão relaxando e perdendo a força, até que não conseguem mais controlar os movimentos do cristalino corretamente.
Essa alteração pode afetar também a visão de longa distância. Uma correção pode ser feita com o uso de óculos, tá? Então, o que vai acontecer? As pessoas a partir dos 40 anos de idade, né, vai tendo esse enfraquecimento do olho e aí a pessoa fica o quê? Com dificuldade para poder enxergar. Então, como pode ser feita essa correção, tá? Ela pode ser feita com lentes divergentes, quando apenas a dificuldade de enxergar de perto, ou com lentes bifocais que tem a parte convergente e outra divergente, quando a pessoa tem dificuldade de enxergar de perto e de longe, tá? Que pode acontecer de pessoas que têm presbiopia, de tanto não enxergar bem nem de perto nem de longe, tá? Então, o médico vai avaliar e vai indicar qual é a melhor lente para essa pessoa, tá? Bom, então foi isso. Hoje nós conhecemos, né, os distúrbios que podem ocasionar a visão, tá? E vou deixar tudo direitinho na nossa plataforma, os exercícios. E qualquer dúvida, tá, que você tem, você pode deixar lá uma mensagem para mim que eu vou te explicar, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.